Shalom, meus amigos do YouTube, meu nome é Cristiano. Hoje trazendo mais um estudo da porção semanal, mais um estudo da Palavra do Eterno, para abençoar sua vida, sua casa, sua família. E hoje trazendo aqui a última paraxá do livro de Gênesis, né? Hoje a gente vai ler a última paraxá da porção semanal do livro de Gênesis. E que vocês possam ficar atentos à Palavra do Eterno, para que vocês possam aprender, né, com a Palavra do Eterno. E que vocês venham se inscrever no canal para participar do propósito abençoado, um propósito de oração, 3 vezes ao dia de oração, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, pessoas que estavam precisando de oração, precisando da ajuda de Deus, e foram atendidas essas pessoas. E eu peço a vocês também, né, eu aconselho a vocês se inscrever para participar, porque o Eterno tem trabalhado, o Eterno Deus tem suas formas de trabalhar na vida da pessoa. Então que você possa se inscrever também, deixe o seu like, deixa aí um pedido de oração que eu vou estar orando por você. E quando vocês forem se inscrever, vocês ativam ali o sininho da notificação, né? Tem a palavra todas. Aí vocês clicam lá na palavra todas, que toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, o próprio YouTube vai enviar para vocês o vídeo, o conteúdo, para abençoar a sua vida. E nessa porção semanal a gente vai estar estudando a partir do capítulo 47, a partir do verso 28, até o capítulo 50, né? Como eu falei, a última porção de Bereshit, do livro de Gênesis, né? Bereshit em hebraico, né, que eu gosto de falar e pronunciar em hebraico também. Então, a última porção semanal do livro de Gênesis, né, que vocês possam acompanhar, que vocês venham ser abençoados, porque o Eterno, cada porção semanal, cada paraxá da semana, o Eterno Deus tem uma palavra, né, o Eterno fala nos nossos corações através da sua palavra. Essa última paraxá da semana tem o título de Vayeri, em hebraico, né, que quer dizer e ele viveu, que vai falar ali da vida de Jacó, ali vai resumir um pouco ali da vida de Jacó e até o dia que Jacó morre, né? A passagem de Jacó aqui nesse mundo físico, criado pelo Eterno. E a gente vai fazer um resumo, porque é muito conteúdo, né, para passar, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente vai fazer um resumo da palavra do Eterno e que vocês venham ser todos abençoados, em nome de Yeshua Jesus. Então vamos começar aqui no capítulo 47 e o verso 28, aqui de Gênesis, né? Para a gente começar a porção da semana e começar o estudo da semana. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Então aqui mostra que Jacó, após ele ter ido ali para o Egito, né, José vai chegar um tempo ali após ter tido aquele período da fome, José pede para o seu pai vir também, né, ali para o Egito ali. Então aqui quer dizer que Jacó viveu ali quando ele foi para o Egito, né, após José ter mandado buscar ele lá, na terra de Canaã, justamente no período da fome, né, quando houve muita fome na terra. E José pede para seu pai Jacó vir morar ali no Egito com eles ali. E nessa ida que Jacó foi, Jacó viveu 17 anos. E os anos da vida de Jacó foram 147 anos. Por isso que a paraxá da semana, a porção da semana já começa com um título, falando ali sobre os dias, né, os anos de vida ali de Jacó, e os anos que ele viveu também no Egito ali, junto com seu filho, né, José, ali no Egito, e com seus outros filhos ali, né, na terra do Egito. Então Jacó viveu 17 anos, até Jacó vir a falecer, né, vir a morrer. Por isso que já começa a porção da semana já com esse título, né, que quer dizer, e ele viveu. E vamos dar continuidade, né, à palavra, no verso 29 agora. Chegando-se, pois, o tempo da morte, da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graças em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Então aqui Jacó, ele pede aqui para José, né, ele pede para José fazer um juramento. Havia um costume ali de colocar a mão, né, debaixo da coxa ali, que era como um gesto de juramento ali. Então havia esse costume, justamente pelo fato que Jacó já estava ali chegando no seu dia ali, né, de partir, né. Jacó já estava observando ali que ele não ia durar muito tempo. E ele pede para José, seu filho, fazer esse juramento.
E vamos ler aqui o verso 30 agora, né? Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. Ou seja, José fala, né? Conforme a palavra dele ali, o pedido dele será feito. E o verso 31, eu quero que todos vocês prestem muita atenção no verso 31, porque tem uma revelação aqui, né? Justamente sobre o sonho de José. E disse ele, jura-me. E ele jurou-me. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Ou seja, aqui nesse versículo 31, por que eu falei que era bom focar nesse verso 31? Porque aqui justamente tem tudo a ver com o sonho que José teve, né? Do sol e a lua. Lembra que quando a gente, nas outras porções semanal passada, a gente vai lembrar que José teve um sonho. Já tinha se cumprido ali no Egito, com seus irmãos, um dos sonhos, que um desses sonhos foi aquele sonho que José sonha, ele conta ali para os seus irmãos, foi o momento que os seus irmãos passou a ter mais raiva dele, odiar ele, né? Que foi o primeiro sonho que José contou ali para os seus irmãos, que ele estava colhendo trigo, né? Estava lá no campo, e de repente ele fica em pé, né? E o feixe de José também fica em pé, e os 11 peixes ali que estavam com seus irmãos, né? Os peixes dos seus irmãos, se inclinavam diante dele. Então esse sonho se cumpriu, né? Quando houve fome no Egito, na terra, né? Na verdade o Egito tinha comida, que José tinha preparado ali os silos, né? Justamente ali aproveitado os 7 anos de fartura, né? Para quando viesse os 7 anos de fome, tivesse comida ali em todo o Egito e também tivesse para vender, né? Para as nações. Então chegou um tempo que seus irmãos foram lá até o Egito comprar alimento. Não sabia que seu irmão José governava o Egito, né? Eles não sabiam. E quando ele chega ali, né, seus 11 irmãos chegam ali para comprar o alimento, eles vão se inclinar, ele se inclina ali diante de José, né? Porque José era a autoridade, era o maior governador do Egito. Então esse sonho se cumpre ali, né, nesse momento, que eles se inclinaram ali diante de José, né? Pedindo a ajuda de José ali nesse momento. Mas o sonho do sol e a lua ainda não tinha se cumprido. Então, nesse versículo, no verso 31, do capítulo de Gênesis, capítulo 47, o verso 31, vai deixar claramente, né? Por isso que eu pedi para vocês focar nesse versículo, porque nesse momento que ele faz ali um juramento, pede para o seu filho jurar, né? Para José levar ele para a terra de Canaã, após a morte dele. Então, nesse momento, ele necessita da ajuda de José, e ele vai se inclinar ali na cabeceira da cama, né? De uma forma que ele se inclina, né? Reconhecendo que José era uma autoridade. Porque ali no Egito não havia ninguém com mais autoridade do que o próprio faraó e José, né? Que era o maior governador do Egito. Então ele sabia, né? Jacó sabia que ali a única maneira ali de ele ser levado ali e que tudo isso acontecesse era através de José, seu filho ali, que tinha uma autoridade ali no Egito, né? Que tinha capacidade ali de falar para o faraó, né? Manter o corpo dele ali, levar para Canaã. Por isso que nesse momento se cumpre ali o sonho, né? Do sol e a lua e as 11 estrelas, né? Que se curvam ali diante de José, assim como ele sonhou. Então, assim como José sonhou, se cumpriu. Veja como o Eterno trabalha, né, na vida das pessoas. Então agora a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 48, né, para dar continuidade à porção da semana. E vamos ler aqui no capítulo 48 agora, né? E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Verso 2. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E expulsou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Verso 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Verso 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti.
em possessão perpétua. Agora o verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu visse a ti no Egito, são meus. Jacó fala, né? Agora os seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito são meus. Ele quer dizer, né? Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Já justamente ali para fazer parte das 12 tribos, né? Quando Jacó já começa aqui a falar com José, e começa depois vai abençoar, né, os filhos de José ali, Efraim e Manassés, já como uma forma profética, né, ali no futuro ali, Efraim e Manassés ali fazer parte ali das 12 tribos, né? Então por isso que ele fala dessa forma, né? Veja que de uma forma profética já, né, nosso pai Jacó já começou ali já a falar ali naquele momento ali, né, como que seria ali. E nesse momento da porção semanal, da Paraxá da semana, a gente vai fazer um resumo, né, um breve resumo, para compreender melhor, para não ficar muito longo o vídeo. E a gente vai fazer esse resumo ali, focando nos principais versículos, né, para que vocês aí possam entender em casa aí, que vocês possam compreender, né. A gente vai focar nos principais versículos que está passando aqui para vocês. Então agora a gente vai ler aqui no capítulo 49 e o verso 8, como eu falei, né, focar nos principais versículos, né, onde vai ser ali as bênçãos, né, as bênçãos de Jacó ali, e focar nas principais bênçãos, né, que Jacó faz ali para os seus filhos, e da qual tem uma revelação, né, tem uma revelação espiritual nessas bênçãos. Então é muito importante, né, vocês compreender, né, que vocês venham a compreender aí, e entender como foi tudo isso, né. E a gente vai ler aqui no capítulo 49 de Gênesis, e o verso 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Verso 9, né? Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Veja aqui, né? Uma bênção aqui que Jacó faz aqui para ajudar. Será como um leão, né? Agora o verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho. Veja que é uma forma profética que Jacó fala, né, que, das bênçãos, né? Já profetizando, já, como eu falei, né, a palavra do Eterno ela sempre vai apontar para Yeshua Jesus, né, sobre a vinda de Jesus. E aqui Jacó profeticamente, de uma forma profeticamente, já começa a passar aqui, né, da descendência de Judá, né, a vinda de Yeshua Jesus. Então, continuando no verso 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Então, como eu falei aqui, passa ali as bênçãos ali para os seus filhos, e chega aqui em Judá. Então, por que eu foquei nesses versículos aqui que fala sobre a passagem de Judá, né? As bênçãos ali que Jacó dá ali para Judá? Porque justamente tem um ato profético, tem um sentido espiritual, né? Apontando para Yeshua Jesus, para o nosso Redentor, o Salvador. Né? Justamente aqui no verso 11, quando ele vai dizer, né? Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E justamente como eu falei aqui, né? Quando Jacó está abençoando ali os seus filhos ali, e de uma forma profética, como a gente viu na palavra do Eterno aqui, Jacó praticamente ele já vê ali com os olhos espirituais, né? Como que vai ser a vinda de Yeshua Jesus, como o verso 11 também deixa claro, né? Que Yeshua Jesus virá montado no jumentinho, porém a sua vinda vai ser como um leão, que representa ali a tribo de Judá, né? E veja que o leão representa força, representa liderança, né? O leão representa governo, liderança, representa julgamento. Então, de Judá, né, da tribo de Judá, Jacó já prevê ali, né, a vinda do Messias, do nosso Senhor e Salvador, Yeshua Jesus. Veja que palavra abençoada, né, como o Eterno mostra na sua palavra, de uma forma profética.
E focando aqui nas bênçãos que Jacó dá ali para os seus filhos ali, a gente vai ler agora o verso 16, né? Focando nas principais bênçãos, né? Resumindo, verso 16. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, né, a serpente morde o calcanhar do cavalo, né, e faz o seu cavaleiro cair para trás. Então Jacó vai especificando, onde Jacó abençoa seu filho, que ele de Dan vai julgar, né, vai julgar o povo de Dan, da tribo de Dan, será um juiz. Então até tudo aí ok, né, beleza. Só que depois ele começa a trazer aqui um sentido aqui, que é um ato profético também, né, que tem muito sentido aqui na palavra do Eterno. Os nossos sábios de Israel vão dizer isso também, né? Essa forma de interpretar isso aqui, que tem um sentido muito espiritual, muito profundo, né, sobre os últimos dias, né, como vai ser os últimos dias. E aqui no verso 18, que a gente vai ler, vai deixar muito mais claro para a gente entender, né, o que Jacó quer dizer através dessa bênção. Então, vendo aqui o verso 18, né, onde Jacó ali começa a abençoar Dan, porém ele abençoa e deixa é uma forma ali meio que, assim, para a gente entender melhor, né, que Dan será como a serpente, que morde o calcanhar do cavalo, né, e o seu cavaleiro, que faz cair o seu cavaleiro para trás. E o verso 18 vai deixar bem claro isso, que a gente vai ler agora, né. Depois que Jacó fala tudo isso, ele vai dizer, no verso 18, né, a tua salvação espero, ó Senhor. Então Jacó, nesse momento, veja que tem um sentido espiritual, né, tem um ato profético aqui, que de Dan será o juiz, porém quando ele vai ali abençoando, né, continua a bênção de Dan ali, ele fala que Dan será como a serpente, que morde o calcanhar do seu cavalo e o cavaleiro cai para trás, né? Então aqui tem um ato profético aqui nessa palavra, nessa mensagem. E como o verso 18 vai dizer, né, a tua salvação espero. Ele dá tipo um suspiro, Jacó dá um suspiro, né, como se ele tivesse avistado, ele tivesse uma visão, né? A tua salvação espero, ó Senhor. Ele suspira e ele pronuncia, né? A sua salvação espero, ó Senhor, ó Adonai, nosso Deus. Então Jacó nesse momento ele tem uma visão profética, né? E aqui os nossos sábios de Israel vão dizer, segundo a tradição judaica, que da tribo de Dan vai vir o anticristo, o antimessias. Então veja que sentido espiritual muito bem feito, esse ato profético aqui quando Jacó ali está abençoando seus filhos, né? E Jacó de uma forma profética, Jacó já vê também ali como que vai ser no futuro, né? Que vai vir de Dan ali, o anticristo, né? O antimessias, que vai fazer o seu povo sofrer, que vai fazer a nação, né? O mundo sofrer, e que vai ser ali, Jacó praticamente ele anuncia que vai ser de Dan, vai vir de uma forma profética, de Dan vai vir o anticristo. Justamente que ele fala que Dan será como uma serpente, que morde ali o calcanhar do cavalo e o seu cavaleiro faz cair para trás, que tem a ver com traição, né? Tem a ver com confusão, tem a ver com calúnia, todo tipo de coisa, né? E isso é provado porque quando a gente vê ali em Apocalipse, né, que vai dizer ali da revelação ali dos 144 mil selados, a gente percebe que ali a tribo de Dan não é mencionada, né? Veja que a tribo de Dan não é mencionada nesse momento ali. E a pergunta é, né, por que a tribo de Dan não é mencionada ali nos 144 mil selados ali na revelação de Apocalipse? E veja que José, na verdade Levi, né, primeiramente Levi, não recebe ali a possessão de terra, né, herança ali de terras. Ali quando fala ali das possessão de terra, a tribo de Levi fica de fora, por causa do sacerdócio, né? E entra em cena, né, nos 144 mil selados, entra em cena ali a tribo Levi, vai entrar Levi, e também José também vai entrar ali em cena, né? E Efraim sai, no caso ali dessa parte ali, desse meio, né? E a tribo de Dan não é mencionada ali nos 144 mil selados, os 144 mil judeus selados.
Então veja que aqui tem um ato profético, né? E se confirma aqui na revelação de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai dizer isso, né? Quando fala ali na revelação ali dos 144 mil selados. Então nesse momento, quando Jacó dá ali aquele suspiro, Jacó vai suspirar: a tua salvação espero, ó Senhor, ó Adonai, o eterno Deus. Então nesse momento, Jacó ele tem essa visão, né? Como que vai ser ali os últimos dias, um ato profético, de uma forma profética. Jacó ele viu ali que de Dan vai vir um anticristo, né? Onde vai fazer o povo sofrer, onde vai oprimir o povo, né? E aqui fazendo um comentário, no momento que Jacó ali vai abençoar os filhos de José, José chega ali com seus filhos, né? Jacó está deitado ali, Manassés está de um lado da cama, Efraim, o mais novo, está do outro lado. E nesse momento, quando Jacó vai abençoar ali, Jacó ele encruza os braços, né? Em vez de colocar a mão direita ali no mais velho, Jacó ele vai fazer aquele ato, até vai cruzar os braços, colocando a mão direita ali sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José vê essa cena, José fica preocupado, né? Ele fica ali: não, pai, está errado. Então aí que Jacó vai dizer para ele: mas Deus quis abençoar ele, que é Efraim, né? Não, está certo, ele também vai ser abençoado, né? Manassés também vai ser abençoado. Mas Deus quer dar a bênção de primogenitura para Efraim. Então veja como as coisas de Deus é espiritual, né? Então por que eu fiz esse comentário aqui, nesse momento da bênção ali, quando Jacó vai abençoar ali os filhos de José, Manassés e Efraim, sobre ali a primogenitura, né? Então veja que isso ocorre, né? Esse evento ocorre desde Adão, né? Adão e Eva ali, os seus filhos, na verdade, os filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel, que no momento ali que Caim foi ali oferecer, né? O fruto da terra ali, os frutos da terra ali, para o Eterno, da forma que foi apresentada, não foi aceita ali a oferta de Caim. E porém foi aceita a oferta do seu irmão mais novo, Abel. Então veja que já vem desde um tempo ali, né? Desde o início de tudo, o Eterno Deus ele se volta para o coração da pessoa, ele se volta para a atitude. Então aqui a gente vê que sempre o Eterno ele olha para o nosso coração, né? Da forma que é apresentada a nossa oferta. A oferta é essa que, de uma forma espiritual, como que a gente serve a Ele, né? Se é de todo jeito, se a gente verdadeiramente serve a Deus de todo o coração, né? Se leva a Deus de todo jeito, se não está ali firme, se a pessoa desobedece a Deus, se a pessoa não quer se consertar. Então Deus ele fica observando como que a gente está ofertando a nossa vida ali, como que está sendo a nossa vida perante a Ele. Então é necessário que a gente venha fazer essa autoanálise, né? Na verdade essa autoanálise da nossa vida, pontuando ali em que momento a gente está ali agradando a Deus, se de fato a gente está se afastando do mal, né? Está se desviando do mal, para que o Eterno Deus venha receber essa oferta, né? Então veja que de uma forma espiritual a oferta aqui, né? Ela pode ser material, mas no sentido espiritual, que ela tem que ser bem feita, né? A gente tem que servir a Deus com mais temor, com alegria no coração, com obediência, né? Obedecendo a sua palavra. Então o Eterno Deus ele está atento, ele vê nossas atitudes. Então por isso que eu quis trazer aqui esse comentário, e também assim baseado na tradição judaica, né? Que como eu falei, desde a época de Adão e Eva ali, já Deus sempre olhou ali para de que forma é apresentada a oferta, né? Se Deus vai receber, a gente faz as nossas ofertas a Deus, né? Como eu falei, tanto material como espiritual, eu estou focando na parte espiritual. Se é de todo jeito, se é de todo coração. Então veja que desde o início, né? Desde Adão e Eva, ali, dos filhos de Adão e Eva, já teve aqui nessa forma de Deus analisar. E todos nós sabemos, né, o que aconteceu ali entre Caim e Abel. Caim fica com inveja do seu irmão, né? Ocorre ali o assassinato do seu irmão Abel, né? Então a gente vê que isso já vem desde o princípio ali, né? Desde o início ali da criação. E o tempo passa, né? Vem a chegada ali Noé. Aí Noé vai ter seus filhos Sem, Cã e Jafé, né? Então veja que por que é citado primeiro Sem? Sem era o mais novo, né?
justamente pelo fato que não era o primogênito, mas Deus deu a bênção para sempre. Né? O eterno Deus deu a bênção da primogenitura para sempre. E passa o tempo também, né? O eterno vai chegar a vez de Abraão ali. Abraão não era o primogênito. O eterno Deus dá a bênção ali para Abraão, escolhe Abraão. Né? Como todos nós sabemos, né, meus irmãos, através da palavra do eterno. É um costume, né? Deus tem observado dessa forma, como que é feito, né? Como se é de todo o coração. E Deus se agrada de Abraão, né? Deus dá a bênção ali para Abraão. E passa um tempo ali de novo, né? Vai acontecer da mesma forma, né? Veja que está tendo um sentido espiritual, né? Onde vai vir o primeiro filho de Abraão, que o primeiro filho de Abraão vai ser com a serva egípcia, né? Ismael. Depois vai vir Isaac. Deus tira de Ismael e dá para Isaac. Né? Dessa forma se cumprindo, né, o ato profético ali que o eterno Deus ele observa a maneira, né, como que a pessoa se conduz nesse mundo físico criado por ele. Então o eterno Deus ele observa tudo, né? A verdade é essa. E com Isaac foi a mesma coisa, né? Veja que com Isaac foi a mesma coisa, que teve seu filho ali Esaú, primogênito. Esaú nasceu primeiro, nasceu no mesmo dia, porém Esaú saiu primeiro, né? E Jacó, seu filho, né, o mais novo. E Deus tira de Esaú e dá para Jacó. Né? E o tempo passa também, Jacó da mesma forma. Veja que isso vem se repetindo, né? Da mesma forma, Jacó ali, quando vai abençoar ali os seus 12 filhos ali, né? Tira ali o primogênito, era Rubem, né? E Jacó, e Deus dá a bênção ali, né? Deus dá a bênção ali para José. Então veja como que é as coisas, né? Como que Deus faz as coisas. E com José também, nesse momento, vai acontecer a mesma coisa. Por isso que eu citei aqui, né? Esse comentário aqui. Porque com José, no momento ali que seu pai Jacó vai abençoar seus filhos ali, né? Fazer as bênçãos ali na cabeça deles ali, Jacó encruza os braços, coloca a mão direita sobre o mais novo, sobre Efraim. Então vai acontecer essa mesma forma ali com José, ali com seus filhos. Então o eterno Deus, ele é o eterno que escolhe, né? E eu venho observando que muitas das vezes a pessoa pode ser... Ninguém pode dar nada por ela, né? Muitas das vezes a pessoa ela vive nesse mundo e as pessoas desacreditam, né? Acha que a pessoa ali... Deus não está observando o coração dela, né? Muitas das vezes as pessoas julgam pela aparência. Quando na verdade, né, muitas das vezes, não sei se é o seu caso, talvez você está passando por uma certa dificuldade, né? Um certo momento difícil na sua vida, né? Eu sempre falo, pode ser uma cura. Você tem almejado a restauração da saúde, né? Você quer restaurar essa saúde. Ou talvez o seu momento é um momento ali que... Uma bênção financeira, né? Talvez você está vivendo um momento de aperto, um momento que você olha, você não vê saída, você não vê solução, né? Uma bênção na vida sentimental, né? Você tem tentado aí de alguma forma, você tem tentado ser feliz aí no casamento. Tem pessoas que estão casadas, mas não é feliz, né? A pessoa vive ali aquele momento de turbulência, de brigas, de desunião, né? Então, e há pessoas também que tá buscando ali na sua vida sentimental uma pessoa com propósito, uma pessoa que venha somar na vida, que venha ter propósito, né? Que venha os dois crescer junto ali espiritualmente, né, e materialmente. Então, se você tem buscado isso, uma porta de emprego, talvez você tenha buscado também um trabalho abençoado, né? Talvez você está trabalhando na empresa muitas das vezes e talvez você não é reconhecido como deveria. Eu sempre falo que o eterno Deus está olhando para o seu coração. Continua confiando em Deus, né? Todos esses exemplos que eu dei aqui, eu falo para vocês, continua confiando em Deus. Veja que os patriarcas, né? Eles tiveram paciência no eterno, eles receberam as promessas de Deus, porém as promessas não se cumpriram, né? Da noite para o dia. E você pode ver que na vida de todos os patriarcas, né, foi com muito esforço. Tanto na vida de Abraão. Veja que Abraão esperou 100 anos, ele viveu, né, com 100 anos de idade, Abraão teve seu filho Isaac. Então veja que o eterno Deus tem suas formas de agir, né, suas formas de trabalhar na vida da pessoa. Assim como também Isaac, né, esperou ali mais um bom tempo ali para poder vir ali os seus filhos ali, Esaú e Jacó. Da mesma forma, Jacó, né, ele foi enganado pelo seu sogro, né? Passou por situações difíceis, né? De perseguição ali com seu irmão. Ele errou com seu irmão, mas porém ele passou por um momento difícil.
E o eterno Deus, em todos os momentos, isso não fez eles desistir da promessa, né? Veja que os momentos difíceis, a gente pode aprender agora aqui com a palavra do Eterno, nesse momento, que os nossos momentos difíceis, eles não vão afastar, né? Deus não vai se afastar de nós por causa de um momento difícil, por causa de um... Talvez você ache que Deus não está vendo você, porque muitas das vezes você não vê a saída, você não vê a solução e você se desespera. É onde eu falo para vocês, né, como eu usei esses exemplos aqui. Se está passando por tudo isso, confia em Deus, acredita em Deus, mantenha o seu foco, né? Porque o tempo de Deus, né, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes a gente ora, a gente quer a nossa bênção daqui uma semana. Talvez a gente ora, tem gente que quer a bênção no outro dia, na mesma hora. O eterno Deus, ele pode fazer, ele é o dono de tudo, ele governa tudo, governa esse mundo. Mas o eterno Deus, muitas das vezes, ele aproveita esse tempo, ele observa, né? Na verdade, o eterno Deus observa o nosso comportamento, o nosso caminhar com Deus. Se de fato a gente está acreditando, se a gente está confiando. O eterno Deus, ele se alegra, né? A palavra do Eterno vai dizer que Deus ri quando ele vê a nossa fé, que ele percebe que a pessoa está confiando de todo o coração, né? Então é necessário que você venha acreditar, que você venha crer e confiar nas palavras do Eterno, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida, assim como chegou, né, na vida dos patriarcas, e mais recente aqui através do estudo da palavra, chegou na vida de José. José passou por tanta situação difícil, né? Não queira nós saber a situação difícil que José passou, perseguido, né? José foi humilhado, jogado dentro de um poço, né? Jogaram José ali, seus irmãos jogaram José ali dentro do poço. Mesmo assim, José ali não morreu, né? Porque nesse poço tinha muitas cobras ali, tinha muitas serpentes, segundo a tradição judaica vai dizer, né? E José permaneceu, né? O eterno Deus prepara uma situação ali, seus irmãos ali resgatam ele ali, vendem ele para o Egito como escravo. Ele vai passar por tanta coisa ali no Egito também, né? Como escravo ali, um momento ali que... Aqui até um breve resumo, né? Do livro de Gênesis. E ele, nesse momento, né, a mulher ali de Potifar vai dar em cima dele, vai querer se deitar com ele. José, ele não abre mão, né, da sua obediência. Veja que é uma coisa que a pessoa, quando ela quer andar reto com Deus, não é desculpa, né? Porque a pessoa está ciente que o eterno Deus vai abençoar, assim como o eterno Deus vai abençoar a sua vida, como eu citei agora esses exemplos, seja em qualquer área. Então o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Então José foi tentado ali, ela acusa ele, né? Complementando aqui esse raciocínio, acusa José. José vai, de certo ali, ele sofre ali, né? Com um soldado ali. José vai para a prisão. Veja que as coisas foi só, humanamente falando, a gente acha que as coisas estão só declinando. Mas quando na verdade Deus quer que você fique no local exato, né? Esses exemplos que eu citei, talvez é um exemplo que você está passando. Mas talvez esse é o momento, né, que o Eterno quer que você venha glorificar o nome dele, que você venha confiar de verdade. Porque a saída está bem aí. Está mais perto do que você imagina, né? Sua bênção está mais perto do que você imagina. E lá dentro da prisão, Deus usa José ali para revelar o sonho, né, do copeiro e do padeiro. Aí eles são absorvidos, né, que foi jogado ali na prisão junto com José, devido a um ato que tinha cometido ali com o faraó, né? Eles ficam na prisão, o copeiro e o padeiro. Vão ter um sonho no mesmo dia. José vai revelar os sonhos deles ali. Do jeito que José vai revelar, né? Da forma que José vai revelar os seus sonhos ali, de cada um, vai acontecer. O padeiro vai ser enforcado e o copeiro vai ser restituído. Porém, José pede para o copeiro lembrar dele quando o copeiro está saindo, né? E o texto vai dizer que por causa disso José fica mais 2 anos. Ou seja, né? O eterno Deus preparou José mais 2 anos ali. Então Deus tem suas formas de trabalhar. E após 2 anos, o faraó tem esse sonho, né, das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras ali, engolindo as 7 vacas gordas. E nesse momento, o copeiro vai se lembrar de José, né? Que o faraó tentava ali, buscava ali nos sábios da época ali do Egito, e nenhum conseguia interpretar o sonho. E o copeiro nesse momento vai lembrar de José. É onde José é tirado da prisão, como eu falei numa paraxá passada, né, em uma das paraxá. José sai do calabouço ali, de dentro da terra ali, do calabouço, né, da caverna ali, das prisões.
e José vai para o topo da pirâmide. Por que é o topo da pirâmide? Porque Faraó governava no topo da pirâmide, né, na parte mais alta da pirâmide. Que tinha, até nessa pirâmide, tinha as escaladas, né, do mais alto escalão, e ia diminuindo ali as classes, né. Então, da noite para o dia, José vai para o topo da pirâmide. Então chegou o tempo de Deus na vida de José, assim como vai chegar na sua. Então o tempo de Deus vai chegar na sua vida, você vai ser verdadeiramente abençoado. E veja que não é uma bênção qualquer. Deus tem o melhor para você, né? Veja que com José foi assim. O maior governador do Egito. E os sábios de Israel também vão dizer que das nações que tinha ali nesse tempo, José foi o maior governador. Então veja como Deus, isso é de arrepiar, sabe? Veja como Deus trabalha, né, na nossa vida. E uma dessas bênçãos que Jacó faz ali, coloca a mão ali na cabeça ali de Manassés e Efraim, e uma dessas bênçãos, né, é feita até nos dias de hoje, né, o povo de Israel, o povo judeu, antes de dormir ali seus filhos, né, antes de deitar, antes de dormir ali, eles fazem ali essa bênção, né, essa bênção de Jacó ali na vida dos filhos, que é para Deus abençoar os seus filhos, né, que o mesmo anjo que guardou a vida dele, que vem a guardar os seus filhos. Então é uma bênção muito, muito poderosa, sabe? Muito poderosa mesmo. E é feita até nos dias de hoje, né, essa bênção aí, que Jacó fez ali para os filhos de José ali, e tem por tradição, a tradição judaica, e que até quem não é judeu, não é, a palavra do Eterno é para todos, né? Se trata da palavra do Eterno para todos nós. Se você tem essa maneira, se você tem essa responsabilidade ali de manter os seus filhos ali no caminho do Eterno, né? Na verdade você tem, todo pai de família tem que ter essa responsabilidade de ensinar o seu filho a caminhar nos caminhos do Eterno. E toda noite eles fazem essa oração, essa bênção maravilhosa ali, antes dos filhos ali dormir, né, deitarem ali, eles fazem essa bênção maravilhosa, poderosa na vida dos seus filhos. E após Jacó ter feito as bênçãos ali para todos os seus filhos ali, né, as bênçãos ali para os filhos de José, chega um momento que Jacó vai expirar, né, Jacó vai dar aquele expirar, vai respirar, e ele vai encolher seus pés ali na cama e Jacó vai morrer. Chega um momento que Jacó morre ali. E nesse momento, quando Jacó ali, ele falece ali, Jacó morre, começa ali o processo de embalsamento ali do corpo, que tinha esse costume ali no Egito, né, o costume ali até um costume ali antigo ali das múmias, né, eles mumificavam o corpo ali, através do embalsamento ali, era embalsado ali o corpo, né, da pessoa, tinha ali os costumes ali. E assim como ele tinha pedido também para José, né, que ele fosse sepultado ali na terra de Canaã, né, no campo de Macpela, onde estava sepultado ali os seus pais também, né, Abraão, Isaac. Então veja que ele pediu para José e foi feito da forma que ele pediu. Começa esse processo de embalsamento do corpo, para que José levasse, né, fizesse o cortejo ali e levasse para a terra de Canaã, para que ele fosse sepultado ali junto com seus pais, no campo de Macpela, que fica em Hebron hoje, né, nos dias de hoje, lá em Israel. E passa ali os dias ali na terra do Egito, após a morte ali de Jacó. José também vai chegar o momento de José ali, e José percebe esse momento, né? José fica enfermo ali e percebe esse momento, reúne ali o povo de Israel, reúne seus irmãos, fala para eles, né, perante eles ali, que o Eterno Deus vai fazer eles estão ali no Egito, mas o Eterno Deus vai fazer eles subir do Egito de volta ali para a terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu, né, a seus pais, né, a sua descendência. Então José fala para eles ali, né, alegra o coração deles ali. E é um momento também que José morre, né, nessa época também. E a paraxá da semana está terminando, né? A próxima paraxá vai começar já no livro de Êxodo, né? Vai abrir ali no começo ali do livro de Êxodo. Veja que nesse livro de Bereshit, Gênesis, a gente trouxe aqui muitas informações, né? Eu confesso para vocês que eu mesmo aprendi. Eu aprendi muito aqui. Às vezes eu paro, né? Tem um tempo aqui, eu assisto os vídeos aqui. Eu aprendo muito com essas porções semanal. O Eterno Deus tem falado muito no meu coração, porque de fato Deus dá ali, né? Deus mostra para nós ali. O Eterno Deus vai conduzindo. Então, uma porção semanal abençoada, né? E já fica o meu convite para que nós possamos começar junto ali o livro de Êxodo, que é como eu falei, né? Comecei no canal aqui, assim como o povo de Israel estuda a palavra do Eterno,
o povo judeu estuda a palavra do Eterno, trazendo ali todos os capítulos, né? Toda semana eu trago aqui os capítulos, de uma forma resumida, é claro, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Mas o que eles estudam lá em Israel, né? O povo judeu estuda. Aqui nesse canal também, durante toda a semana, a gente está fazendo do mesmo jeito, né? Na verdade, nós estamos no mesmo entendimento, né? Então, Deus tem abençoado muito, né? Quero agradecer aqui os meus amigos do Facebook, pessoas que, sinceras, né? Pessoas que têm dado ouvido à voz do Eterno. Eu recebo muitas mensagens de agradecimento, pessoas que têm, na verdade, também pessoas que estão sendo atendidas, né? Quando eles pedem oração, pessoas que estão sendo atendidas, né? Através da oração, desse propósito de oração abençoado. E mais uma vez eu quero falar para vocês que venha você também, né, se inscrever no canal, para que você também possa ser abençoado, né? Seja em qualquer área, assim como eu citei aqui os exemplos aqui, né, na porção semanal, agora na leitura. Seja em qualquer área que você estiver passando, né, inscreva no canal. Você também vai estar participando desse propósito de oração 3 vezes ao dia. São 3 orações abençoadas, poderosas, para abençoar a sua vida. E deixa seu like. Quando você deixa seu like, você também está ajudando muito o canal, né? Para que mais pessoas, o YouTube vai estar divulgando para mais pessoas esse conteúdo, esse trabalho abençoado. E vai abençoar a vida de mais pessoas. É uma forma de você evangelizar também. Muitas das vezes você não tem tempo, né? Você trabalha. E Deus vai estar olhando para a sua atitude, né? Para a sua boa vontade. Né? E compartilha também o vídeo, né? Compartilha esse vídeo com uma pessoa aí que você conhece, né? De repente, ou você nem conhece, mas você vê que precisa de ouvir a palavra do Eterno, de ouvir a voz do Eterno. Então você envia, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, que o Eterno Deus vai abençoar poderosamente, em nome de Yeshua Jesus.